Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Belotti, eu sou nutricionista. Eu acredito numa nutrição com muito mais empatia e com menos dieta. E é sobre isso que eu venho falando aqui com vocês, você que é nutricionista, estudante de nutrição, sobre uma abordagem diferente dentro da nutrição, uma abordagem que não envolve dieta, que não envolve uma entrega de papel, com regras de tudo que a pessoa deve comer, de que horário que a pessoa deve comer, que é uma abordagem não prescritiva dentro da nutrição. Eu já falei para vocês sobre o que eu acredito que existe por trás dessa abordagem, por que as dietas não funcionam. Sempre repito para vocês que quando a pessoa faz dieta, essa pessoa acaba entrando num ciclo da dieta, que é um ciclo de um emagrecimento inicial, um pico de emagrecimento e depois um reganho desse peso. E mais de 90% dessas pessoas que fizeram dieta vão ganhar todo o peso que elas perderam de novo, a médio prazo talvez, e provavelmente vão até engordar mais do que o peso que elas tinham quando elas começaram um tratamento. Além, claro, de viver momentos de total culpa, momentos de restrição, ciclos de restringir muito o que comem e depois comer de uma forma mais compulsiva. Eu falo sobre essa abordagem não prescritiva exatamente porque eu quero que as pessoas comecem a procurar os nutricionistas para fazer as pazes com a comida, para fazer as pazes com o próprio corpo e para conseguir uma mudança de hábitos, para ter uma vida mais saudável, uma vida com mais energia, com mais vitalidade, de uma forma muito mais natural, muito mais baseado no que a própria pessoa precisa, no que o próprio corpo precisa e muito menos baseado em uma influência externa do nutricionista que simplesmente dita o que a pessoa deve comer para ter essa vida mais saudável. E essa pessoa provavelmente não vai conseguir fazer porque não necessariamente aquilo que o nutricionista pediu é aquilo que a pessoa realmente precisa, consegue ou vai fazer, né? Então, eu falei para vocês que dentro da abordagem não prescritiva existem várias coisas que a gente pode fazer. É como se existisse uma grande sopa com vários ingredientes que a gente pode lançar mão, dependendo do paciente, dependendo da necessidade dele, dependendo da demanda dele, para tratar daquela demanda, para entender melhor o que aquele paciente precisa e para ver como que a gente vai fazer para esse paciente se conectar muito mais com as necessidades dele e com isso, de repente, mudar os seus hábitos, adquirir hábitos mais saudáveis dentro daquilo que a gente observou e criou em conjunto com esse paciente. Então essa sopa ela tem vários ingredientes, eu já passei alguns para vocês. Existem ferramentas que a gente pode usar, o diário alimentar é uma delas, inclusive que a gente passou para vocês um modelo de diário alimentar que vocês podem utilizar dentro do consultório, é só imprimir e já utilizar direto esse modelo com seus pacientes. Existem outras ferramentas que eu vou aos poucos apresentar para vocês. E existem também algumas teorias que eu não chamo de ferramenta, né? Uma delas é o Health at Every Size, que nós já conversamos, que é aquela teoria que diz que pessoas de todos os tamanhos, incluindo pessoas obesas, podem e devem ter saúde, buscar saúde. Então não é porque é um paciente que chega no seu consultório é obeso que você tem que simplesmente dizer que ele tem que emagrecer a qualquer custo, porque é isso que vai trazer a saúde dele. Ele pode buscar uma qualidade de vida e uma vida mais saudável, independente da pressão do peso. E existe também uma outra teoria, na verdade, né, que é a teoria que eu trouxe hoje para falar para vocês. Ela não é uma ferramenta, a gente não usa ela como uma ferramenta, a gente usa mais realmente como um modelo, como algo que possa permear a vida e a alimentação desses pacientes de uma forma geral. Ela é a queridinha minha menina dos olhos, porque eu gosto muito, muito dessas técnicas. É a técnica que eu mais hoje me aprofundo, estou buscando fazer uma formação maior, que é o Mindful Eating.
Eu imagino que a maioria de vocês já tenha ouvido falar no Mindful Eating. Por quê? Porque está se falando muito sobre isso recentemente. Ainda bem, é um assunto que está sendo muito difundido, porque além dele ser extremamente interessante para quem trabalha com alimentação, ele tem um embasamento científico muito grande, então ele realmente pode mudar a forma de alimentação de muita gente que não conseguiu de outras formas, né? Que não chegou a ter uma paz com o comer e uma paz com o próprio corpo de outras maneiras. Mas de qualquer forma eu vou contar um pouco para vocês o que é o Mindful Eating. Fazendo uma definição assim super simples e básica, o Mindful Eating é você comer com atenção plena. O que isso quer dizer? Quer dizer você prestar atenção no que você está comendo, na hora que você está comendo, então estar realmente ali comendo sem julgamentos. É assim, é como se você fosse um alienígena e você chegasse aqui no planeta Terra, dentro do corpo de um ser humano, e aí você vai sentar para fazer uma refeição. Então você, na verdade, não conhece nada daquilo, você está vendo tudo aquilo pela primeira vez. Então você vai sentar para comer e o que você vai fazer? Primeiro que você vai começar a prestar atenção no que você está sentindo. Nossa, olha, eu estou sentindo coisas diferentes dentro desse corpo que eu desconheço, né? Então eu tô sentindo uma coisa no estômago, o que será que é isso? Eu tô sentindo a minha boca salivar um pouco mais, eu tô sentindo o prazer do cheiro desse alimento, isso é muito gostoso, ou então vem um cheiro que não é tão gostoso assim, isso aqui não me agrada. Então primeiro você vai estar prestando atenção no seu corpo e nas reações do seu corpo àquele alimento que você vai comer. E depois você, como alienígena, vai experimentar aquela comida, você vai sentir o cheiro daquela comida, sentir o gosto daquela comida e você vai mastigar com calma, porque você está comendo aquilo pela primeira vez. Você vai entender se você realmente gosta daquilo, não gosta daquilo. E se você gosta, você vai apreciar o sabor com calma e aí você vai sentir esse alimento entrando dentro do seu corpo. E aos poucos, enquanto você come, você também vai prestando atenção em como o seu corpo se sente comendo aquilo. Então, nossa, isso caiu muito bem. Ou então, nossa, agora eu já tô totalmente saciado, eu não preciso comer mais nada, eu tô sentindo um certo peso dentro do meu estômago. Ou, nossa, isso tava me satisfazendo, mas agora não tá mais tão gostoso. Enfim. Então, quando você age como esse alienígena na hora de comer, claro que eu tô fazendo uma analogia super, hiper exagerada, que ninguém vai ficar fazendo isso todos os momentos em que for comer todas as coisas, mas graus disso, isso é você comer com atenção plena. Ou seja, quando você comer, você vai apenas comer. E por que isso é vantajoso? Por inúmeros motivos que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu vou voltar um pouco para falar o que é o Mindful Eating. De onde que surgiu essa ideia, né, de você comer com atenção plena? Veio da meditação Mindfulness. A meditação Mindfulness veio da meditação budista. O que é a meditação? Nada mais é do que você estar em contato com você mesmo naquele momento, prestando atenção apenas em uma coisa, sem julgar, você está de observador ali. Então, quando você medita, você vai estar prestando atenção, seja na sua respiração, seja em alguma frase que você está mentalizando naquele momento, seja sentindo as partes do seu corpo. Isso é a meditação. A meditação veio do budismo, como eu falei, porém, alguns cientistas, mais especificamente um, que é muito importante para a meditação mindful, que é o Jon Kabat-Zinn, resolveram trazer a meditação para um ambiente mais secular. Eles começaram a perceber que a meditação era de extrema valia para todas as pessoas, mesmo aquelas que não eram religiosas, que não eram budistas, enfim. E aí ele começou a estudar o que a meditação fazia no cérebro das pessoas. Começou a fazer exames, começou a fazer ressonâncias, inclusive em monges budistas, para entender o que a meditação fazia no cérebro. E começaram a ver efeitos absurdos no cérebro das pessoas, de diminuição de ansiedade, de maior calma, enfim, várias e várias
coisas positivas que a meditação trazia para todas as pessoas, independente da sua religião, independente de fazer a meditação de uma forma religiosa ou fazer a meditação de uma forma não religiosa. Baseado nesses estudos, ele começou a criar alguns protocolos para usar a meditação mindfulness para algumas questões que as pessoas apresentavam. Então, por exemplo, para redução de estresse, que foi um dos primeiros protocolos que surgiram, ou, por exemplo, para pessoas que eram viciadas em droga, ou pessoas que eram viciadas em álcool, enfim, vários estudiosos, cientistas e pesquisadores da meditação mindfulness começaram a criar protocolos para que as pessoas pudessem tratar e curar algumas características delas utilizando o mindfulness, que é a meditação e a atenção plena. E uma dessas coisas que começou também a ser explorado por alguns estudiosos da área de alimentação foi o Mindful Eating, ou seja, trazer o mindfulness para a alimentação, principalmente para quem tem transtornos alimentares, para quem tem compulsão alimentar, para começar a prestar um pouco mais de atenção no que se come, na forma que se come e nos sinais do corpo, para comer de uma forma menos compulsiva e comer de uma forma mais atenta. E principalmente para se trazer um pouco de compaixão para as pessoas que passam por isso, que se culpam muito. Elas vivem num ciclo de culpa muito forte e muitas vezes devastador para elas. E esse ciclo de comer compulsivamente, se sentir culpado, comer sem prestar atenção, se sentir culpado, faz com que a cura seja muito mais difícil, tá? Então foi com isso que começaram a surgir os protocolos de Mindful Eating. Existem alguns protocolos, depois se vocês quiserem ter mais informações eu posso passar para vocês, ou vocês podem procurar. Nós temos um Centro Brasileiro de Mindful Eating que é muito interessante, profissionais muito sérios, que pode também passar informações para vocês sobre os protocolos. Mas o que esses protocolos têm, eu diria, em comum? É essa questão de que você pode prestar uma atenção plena na hora de comer e não só prestar atenção no alimento e na forma como você come e, enfim, exatamente na hora que você está comendo. Você pode também prestar uma atenção plena nos sinais do seu corpo de fome, de saciedade e de satisfação. O que isso traz de vantagem? Às vezes, na verdade, às vezes não, né? Muitas vezes, a gente come sem nem perceber o que tá comendo. Então, ainda mais na vida maluca que a gente leva hoje, sem rotina, comendo rápido, a gente pega qualquer coisa, senta na frente da TV e começa a comer. E aí a gente vai comer até que horas? Até que o prato fique vazio. Tenho certeza que vocês já experimentaram aquela sensação de sentar para comer e quando você olha para o seu prato tá vazio e você nem lembra de ter comido. Isso acontece muito em muitos momentos. Vou dar um exemplo: pipoca no cinema. A gente tá lá assistindo o filme e devorando a pipoca. Quando você vê, você já comeu um saco gigante e nem sabe que gosto a pipoca tinha. Se eu perguntar pra você, nossa, mas essa pipoca tava com gosto do quê? Sei lá, de pipoca, né? É o ato de se comer sem atenção que faz com que você vá ingerindo cada vez mais coisas. A gente senta com o celular na mão. Então, como que a gente vai saber que horas que a gente vai parar de comer? Não sabe, vai parar de comer a hora que o prato termina. E muitas vezes, essa hora que o prato termina, não é a comida que o corpo precisa. Às vezes é muito mais do que o corpo precisa e às vezes é muito menos do que o corpo precisa e uma hora depois você vai ficar com fome de novo. Então, quando a gente presta atenção, a gente começa a entender melhor o quanto de comida a gente precisa comer, tá? Então, essa é uma super vantagem. A outra vantagem é que a gente começa a entender melhor o que o nosso corpo precisa. Faz muito tempo já que nós estamos totalmente desconectados do nosso corpo. Foi uma desconexão que foi acontecendo muito aos poucos e hoje a gente não tem mais essa ligação em entender o que o nosso corpo precisa, do tipo, nossa, o que eu preciso comer hoje é uma salada fresca, ou o que eu preciso comer hoje é só uma sopinha, ou hoje realmente o que eu tô precisando é de mais carne, meu corpo tá precisando de mais proteína, ou então, olha, agora eu realmente estou com fome, eu preciso sentar e comer.
Ou então, comi, estou saciado, não preciso terminar o que tem nesse prato. A gente perdeu essa conexão. E sabe o que é pior? Eu já falei isso algumas vezes, né? O nosso corpo, ele tem como se fosse aí um termostato. O nosso corpo é muito perfeito. Ele sabe exatamente o que a gente precisa e o quanto a gente precisa. E ele vai se regulando para chegar naquilo que ele quer. Só que à medida em que a gente a vida inteira faz dieta, a gente faz dieta restritiva, a gente segue o que alguém mandou a gente comer e não aquilo que a gente quer comer. Quando isso passa o tempo e a gente se alimenta dessa forma, esse termostato quebra e a gente perde essa conexão de ouvir o nosso próprio corpo. Isso é uma coisa que fica lá atrás. Sabe quando que fica? Sabe quando você é neném e que você tá comendo, quem tem filhos ou quem já viu criança ser alimentada sabe como é, né? Você começa a dar comida pra criança, dá um pouquinho, dá um outro pouquinho. Quando a criança não quer mais, quando ela tá saciada, ela não come, ela fecha a boca. E você até tenta fazer um aviãozinho, mas ela trava a boca e ela não vai comer mais. Então essa conexão que a criança pequena tem com o corpo, de que agora eu estou com fome e agora eu estou saciado, a gente perde muitas vezes. E quando a gente faz dieta a vida inteira, quando a gente tem alguém falando que a gente tem que comer a vida inteira, a gente perde mais ainda. Então o Mindful Eating, ele vem trazer essa reconexão pra gente, uma reconexão com o corpo e uma reconexão com o alimento. Quais são os alimentos que a gente precisa, quais são os alimentos que a gente quer naquele momento. Então isso diminui algumas coisas, diminui esse comer automático, que a gente nem presta atenção no que a gente comeu. Ele diminui a gente comer coisas que a gente na verdade nem gosta tanto. Não sei, eu queria que vocês começassem fazendo um exercício com vocês, que é um exercício que depois vocês podem fazer com os pacientes de vocês. Que é, eu nem vou fazer nada muito elaborado, mas que vocês peguem alguma coisa que vocês gostam muito de comer. Então, por exemplo, um chocolate. E aí vocês vão, na hora de comer, sentir o cheiro do chocolate, colocar o chocolate no lábio, dar uma mordida nesse chocolate, deixar esse chocolate se dissolver na boca, mastigar devagar, sentindo realmente o gosto, sentindo o sabor e engolindo com calma e prestando atenção na satisfação que esse chocolate traz para vocês. E aí vocês vão dar mais uma outra mordida e uma terceira mordida. Reparem, isso é batata, que a terceira mordida já com certeza não vai ser tão boa quanto a primeira mordida, porque nada é tão gostoso quanto a primeira mordida. Então chega uma hora que mesmo aquilo que a gente realmente gosta já não deixa a gente tão satisfeito quanto no começo. Então você não precisa de repente comer uma barra de chocolate inteira, porque o final dessa barra já não vai mais estar gostoso. Isso é uma coisa que a gente exercita quando a gente come devagar e presta atenção no que come. E às vezes a gente come alguma coisa que está na nossa frente, quando põe na boca, prestando atenção, percebe que já nem gosta daquilo, nunca gostei daquilo. Por que eu tô comendo isso? Tava no meu prato, era o que tinha. E não existe nenhuma necessidade da gente comer alguma coisa que a gente não gosta, tá? Então é isso que o Mindful Eating vai trazer para as pessoas. Eu peço para que você, que é nutricionista, comece a praticar você. Porque é assim que você vai conseguir passar essa ideia para o seu paciente. Tem um instrutor de Mindful Eating que eu amo, que é meu instrutor, que é o João Motarelli. Ele fala sempre assim, que o Mindful Eating, ele é um conhecimento que você acessa para pôr em prática, não é um conhecimento que você busca. Então, você começa a praticar você comer com atenção plena, porque a partir daí você vai acessar esse conhecimento dentro de você para poder passar para o seu paciente. Não é algo que você vai ter a teoria e passar para a pessoa, porque é muito impressionante quando a gente come com atenção plena, como muda completamente a nossa alimentação. Eu peço que vocês mesmo pratiquem, né? E não precisa ser nada muito mirabolante. Antes mesmo de você ir buscar um curso se te interessar, ou ler um livro se te interessar, ou entender um protocolo, ou ir buscar um protocolo para participar de um grupo, são essas pequenas coisas. Prestar atenção no seu corpo antes de comer para ver como que estão os seus sinais de fome. Prestar atenção naquilo que você come,
sentindo o cheiro, sentindo o sabor, mastigando devagar, engolindo com calma e eventualmente perceber que você já está saciado e você não precisa mais comer. É um exercício tão básico. Se você conseguisse fazer isso em uma refeição, você já vai começar a perceber como que você vai se alimentar de uma forma diferente e você consegue transmitir isso de uma forma muito mais simples para o seu paciente, certo? Uma outra coisa é que a gente sabe, a gente aprende, né, desde a graduação, o tempo que o nosso estômago leva para avisar o nosso cérebro de que nós estamos saciados, né? São minutos, se não me engano são 8 minutos. Então, quando você come muito rapidamente, não dá nem tempo do seu cérebro perceber que você não precisa mais de comida. E quando isso você foi ver, você já está com o seu estômago muito mais cheio do que você precisaria. Perdão. Então, tomar esse tempo para prestar atenção e comer um pouco mais devagar também auxilia nisso. Você acaba, de repente, comendo muito menos, porque você vai sentir essa saciedade maior no seu corpo e perceber que não necessariamente você precisa comer tudo aquilo que você está acostumado a comer, tá? Então eu gosto demais do Mindful Eating. Ele tem, assim, muitas nuances, passa por diversas meditações. Quem se interessar em participar de algum grupo, é uma experiência muito legal. Participar mesmo como participante, mesmo que você como nutricionista tenha interesse em levar isso pro seu consultório, para os seus atendimentos. Vale a pena trazer esse conhecimento pessoalmente para você, essas práticas pessoalmente para você. Existem dentro do Mindful Eating algumas ferramentas. O Mindful Eating não é uma ferramenta, né? O Mindful Eating é todo um conceito. Mas dentro do Mindful Eating existem algumas ferramentas práticas que a gente pode utilizar com os nossos pacientes, que eu vou trazer também eventualmente para vocês, que são bem interessantes, são rápidas. Existem algumas meditações que são feitas dentro do Mindful Eating, que fazem com que, algumas práticas meditativas, né, que fazem com que o paciente perceba meio ali na hora o que isso pode trazer para eles. Mas essa questão do comer com atenção plena já dá para ser praticado assim amanhã. E vocês vão perceber que traz mudanças muito incríveis na alimentação. E para encerrar, na verdade, assim, é difícil eu conseguir condensar tudo sobre Mindful Eating em um vídeo só. Eu vou trazer mais vídeos sobre isso. Mas eu queria encerrar com uma segunda parte do comer com atenção plena que eu falei no começo e que é absolutamente fundamental, tá? Ser levado em consideração quando a gente fala em Mindful Eating, que é o sem julgamento. Lembrando da história do extraterrestre, a gente não vai julgar a nossa experiência. Então, quando você está comendo, você está percebendo, eu estou percebendo o meu corpo, eu estou percebendo o alimento e eu não vou julgar esse alimento é ruim, esse alimento é bom, eu não vou julgar, nossa, esse meu corpo só pensa em comer, nossa, eu sou assim mesmo, eu sou uma compulsiva, sem nenhum desses julgamentos que as pessoas costumam fazer sobre elas mesmas enquanto elas comem. E também é uma questão de percepção sem julgamento quando essa pessoa comer, mesmo sabendo que ela não está comendo porque ela está com fome. Então vamos supor, nós já falamos aqui sobre um comer mais emocional. É a pessoa conseguir entender, perceber que aquele comer que ela está exercendo naquela hora não é um comer por uma fome física, ele é um comer por uma fome emocional. Ela entende isso, ela não julga isso, ela percebe e de repente numa próxima vez ela pode achar uma outra forma de lidar com esse comer, mas sem o julgamento da culpa, sem o julgamento do autoxingamento, sem o julgamento de nossa, você só faz tudo errado, e também sem o julgamento de essa comida é uma porcaria, então agora eu tô comendo uma pipoca no cinema, nossa, estou comendo porcaria.
Quando a gente tira esses julgamentos da mesa e começa a observar, a gente entende os alimentos muito mais como: nossa, isso está me nutrindo, isso está me fazendo bem, isso está me trazendo uma sensação boa de saciedade e satisfação, e não isso é ruim, isso é péssimo, isso é uma porcaria, isso é uma jaca, isso é eu vou comer no dia do lixo. Quando você começa a prestar muito mais atenção e tirar esse julgamento, tanto dos alimentos quanto de você mesmo, e digo isso também para os seus pacientes, quando eles começam a tirar esse julgamento, a mudança vem de uma forma muito mais fluida. Porque quando a gente julga, pensa: eu já comi essa porcaria mesmo, vou comer outra. Eu como tudo errado mesmo, então nem vou prestar atenção. Então, colocar o não julgamento dentro dessa matemática do Mindful Eating também é super importante e faz parte do que é você comer com atenção plena, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero vocês no próximo vídeo e vou trazer mais coisas sobre Mindful Eating, porque realmente eu tenho uma imparcialidade em relação ao Mindful Eating, porque eu particularmente adoro, mudou muito a minha forma de comer pessoalmente, e eu sempre utilizo no meu consultório de uma forma ou de outra, pode ser não diretamente com os pacientes do tipo, vamos fazer uma prática de Mindful Eating, mas nos conceitos, falando os conceitos aos poucos, fazendo com que eles entendam a importância dessa atenção, dar essa atenção realmente para a alimentação, eu utilizo muito. Então eu espero vocês na próxima, tá bom? Um beijo grande!